E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o ZeusXB do canal Eu Programador. E hoje eu vou trazer um conteúdo que eu já queria trazer para vocês há muito tempo, que é o Angular 2.0. Na verdade, ó, eu tinha preparado uma aula para vocês, mas era uma versão alfa. Eu preparei tudo, estudei e tal. E aí essa semana eu ia lançar e aí saiu o beta, né, do Angular. Eu falei, melhor fazer a versão beta já, né? Que é a que vai se manter mais ou menos aí para a versão final. Então, antes de qualquer coisa, eu começar aqui, quero que vocês tenham noção que isso é uma versão beta, tá? Já é muito interessante para vocês começarem a ver porque o Angular ele mudou muito do Angular que a gente conhece. A cara dele tá muito diferente. E eu acho que não vai mudar mais muita coisa assim para a versão estável final, tá? Então vamos lá. Bem, primeiro aqui eu estou no site Angular.io, que é o site oficial aí do Angular 2.0, tá? Então, não só do Angular 2.0, mas tem diversas atualizações aqui, coisas do Angular das versões 1.x, tá? Então aqui a gente encontra, ó, no rodapé aqui eu tenho Angular 1, Angular 1 for JS, for Dart. Aqui eu tenho um 5 minutos Kickstart. Eu tenho a full API aqui dele aqui. Então eu tenho esse Kickstart aqui muito legal que eu fiz também para começar a ver. Tem esse esquema de tutorial que ele passa essa aplicação aqui para fazer, tá? Para montar, para conhecer os fundamentos do Angular. E é nesse tutorial que a gente vai se basear aí para fazer esse vídeo de hoje. E aqui a gente tem mais coisa aqui, que a gente tem developer, né? Guides, que tem diversas coisas aqui para desenvolvedores. Temos o testing guides, que traz testes com Jasmine, que é uma coisa que eu não li ainda, mas eu vou ler porque eu gosto bastante de teste. A gente tem API Preview, então a gente tem aqui, ó, tipo, Animation. Ele mostra aqui qualquer coisa que a gente sobre a documentação, tá? Então tem muita coisa aqui legal, tá? Então é o seguinte, vamos começar. O Angular ele traz pra gente agora nessa versão 2.0, na documentação dele em todo lugar, ele traz isso aí, ó. Três versões diferentes, né? Então o Angular 2 for TypeScript, for JavaScript and for e for Dart, tá? Então se a gente verificar aqui, por exemplo, a gente tem uma versão Kickstart para JavaScript, que ele vai mostrar como fazer os Paranauê aí com JavaScript, que é um trampo, tá? Temos uma versão Dart dele, tá? Tô mostrando aqui Kickstart Dart, cadê? Aqui. E tem uma versão TypeScript, que é a que eu vou me basear aqui nesse livro. Nesse vídeo. Bem, a gente teve um meetup no semana passada que abordou justamente o tema Angular e o TypeScript. Eu já estou estudando o Angular 2 há um tempinho, desde que começou a sair os primeiros alfas, e ele mudou bastante desde os primeiros alfas até esse último alfa que eu testei, sem ser acho que o 52, ou foi o 47, eu acho que eu fiz o último teste. E ele mudou muito, muito mesmo. Então, antigamente a gente tinha que ficar importando uma porrada de coisas porque eles tinham dividido ele em diversos módulos, assim, pra gente ficar importando. Então você tinha que importar o NG, o NG Force, tinha que importar o NG If, enfim, uma porrada de coisa. Tá, mas então, vou deixar aí, ó, na descrição vou deixar os links. É fácil você entrar só no Angular.io e procurar o Kickstart e o tutorial. Mas eu vou deixar o link do Kickstart, porque você faz o Kickstart e no final do Kickstart ele fala assim, ele te convida pra fazer, quer ver?
aqui ele te convida para fazer o Tour of Heroes, que é o tutorial que vai explanar aí mais coisas, tá? Mas então, vamos direto ao ponto. O que aconteceu com o Angular 1.x, enfim. Bem, o Angular ele já tinha diversos problemas conhecidos, como alguns problemas no ciclo dele, como por exemplo problemas no carregamento, na velocidade, e isso estava fazendo diversas pessoas, inclusive eu cheguei a dar uma analisada em outras possibilidades para o meu desenvolvimento, para ficar mais rápido, enfim. E isso estava abrindo um campo enorme para o React, que é que é o framework do JavaScript. Não, JavaScript do Facebook. Nossa, tô difícil hoje. E assim o Angular começou a dar aquela, sabe, ter aquela ameaça de concorrência, né? Porque até então o Angular tava na frente do Ember, de todo mundo. Enfim, aí tem até um vídeo que eu vou tentar achar, que eu vou deixar na descrição, que foi um vídeo que me motivou mesmo a falar assim, não, mano, o Angular 2 eu preciso trazer pro pessoal do canal, porque o negócio tá monstro. E foi um vídeo da ngConfig, que traz uma análise bem legal de justamente desse aspecto dos usuários, dos desenvolvedores, né, estarem procurando outras soluções. E aí falou sobre o React ser mais rápido que o Angular. E aí ele faz a criação de uma diretiva usando o React com Angular. E depois ele fala sobre o Angular 2. E é um vídeo bem legal que eu vou deixar aí na descrição também. Esse vídeo ele é em inglês, tá? A maioria dos conteúdos sobre o Angular 2 tá tudo em inglês. Eu não achei nada em português, até por isso resolvi trazer aqui, tá? Enfim, vamos direto ao ponto que importa aqui. Vou fechar isso aqui. Eu vou rodar aqui minha aplicação, Documents Projects. Tá em Angular Beta. Tour of Heroes. Tá, então eu não fiz nada a mais do que mostra, né, no tutorial lá do Angular I/O. Mas eu vim trazer aqui para vocês explicar, né, tanto o que o tutorial ensina, que está em inglês para algumas pessoas que têm dificuldade, enfim, e trazer uns porquês sobre TypeScript, que eu tô vendo muita gente meter o pau em TypeScript, que eu acho que nem sabe nem o que é, nem para que serve, tá? Eu utilizo JavaScript puro, eu utilizo jQuery, eu utilizo TypeScript, eu utilizo CoffeeScript. O que for melhor para o meu desenvolvimento eu vou usar. E eu tô sempre atrás de coisa nova, né? Mas tem gente que é assim, se prende naquilo e fala assim, ah, eu não vou aprender isso, mas eu preciso de uma desculpa para não aprender isso, então eu vou meter o pau. Então não é assim, tá, galera? Tá, então primeiro eu vou rodar aqui no meu comando npm run go, tá? Isso aí eu já vou explicar o que aconteceu para quem não sabe. Mas eu vou rodar aqui, eu vou rodar um servidor e compilar meus arquivos TypeScript para eu conseguir executar aqui a minha aplicação. Então essa é a cara da aplicação lá do tutorial lá do Angular I/O. Então ele traz My Heroes, os IDs dos heróis com os nomes deles, tá? Aí você vai clicar em um, ele vai deixar fixo ali para você saber em qual você clicou. Então se eu clicar nesse aqui, fica cinzinha ali no fundo. Traz o nome, details, o ID aqui, details, sei lá. E aqui a gente tem o two-way data binding funcionando como no Angular 1, tá? Beleza, uma aplicação muito simples. Aí você pensa assim, eu faço isso aí no Angular
na primeira versão, rapidão, simples, não tem nem porquê o cara vir falar disso aí. Mas eu vou mostrar para vocês o código do meu component, aqui, ó, appcomponent.js. Aí você olha essa porrada de coisa aqui e você fala assim, meu Deus do céu, o que aconteceu com o Angular? E tá aí o porquê do TypeScript. Esse aqui é a versão JS da minha aplicação, tá? Que ela já está compilada, tá? Então, a versão TypeScript é isso aqui, galera. Beleza? Bem mais limpo, bem mais legível, enfim. Bem, antes de eu começar a explicar aqui, para vocês não ficarem perdidos, o que é o TypeScript? Bem, o TypeScript, ele é, digamos que, ele é um pré-processador de JavaScript, mas ele não é um pré-processador, bem um pré-processador. Vou entrar aqui no TypeScript. Aqui, welcome to TypeScript. Tá? Ele é, aqui ó, deixa a palavra. Ele é um superset de JavaScript. Então ele vai adicionar outras ferramentas, outras coisas para a gente trabalhar em cima do JavaScript, possibilitando a gente criar classes, fazer toda a tipagem, criar interface, enfim, deixar aquilo naquele orientação objeto, enfim, é tipo um preparatório para vocês se preparar pelo que vem por aí, com ECMAScript 6 e 7, enfim. Ele é mantido pela Microsoft, tá? Mas aí tem muita gente que fala assim, e se a Microsoft parar de dar suporte pro TypeScript? Se parar de dar suporte pro TypeScript, você vai continuar usando o TypeScript normal, ele vai estar lá já na sua máquina. Enfim. O TypeScript você pode fazer o download do TypeScript aqui, ó, the source, tá? Então você tem o código aqui do TypeScript, open source, pra você me fuçar aí, beleza? Então tá. Mas enfim, mesmo que o TypeScript saia, é o que vem por aí sobre JS, é nesse padrão, tá? Então, vamos lá pro código agora. Vamos ao que importa, que interessa, que é o Angular 2, que eu já falei muita bosta e não cheguei no Angular 2, mas enfim. Bem, muda muita coisa no Angular 2, tá, galera? Eu fiquei, tipo, perdidaço quando eu comecei a mexer, mas aí eu fui me acostumando, rapidão eu já peguei a noção. Então, assim, agora, o Angular, ele vai ter, tipo, um component, que eu acho que eles deram uma copiadinha aí do que o React faz ao criar aquelas views com aquele DOM virtual lá, Virtual DOM, e aí joga depois para HTML, tirando muito do que o Angular 1 falava que era aquela marcação no HTML. Ele tira isso completamente. Não completamente, mas ele tira fora aquela ideia, aquele conceito original do Angular 1 que falava tipo, não, eu quero deixar bem explícito aqui o que eu estou fazendo na minha view, direto no HTML. Ele não funciona mais assim. Eu vou abrir meu HTML aqui para você ter uma noção. Tá? Esse é o HTML do meu aplicação. Você pode ver que é muito diferente do que era no Angular 1. E o que importa mesmo é isso aqui. Isso aqui é o meu código só. Viu? Então eu tenho uma diretiva ali, né? Como a gente chamaria antes. My app, que tem um load dentro, que se você ver aqui, se eu atualizar, ó, load, é aquele load só antes de carregar, tá? Então isso aqui é configuração, tá, galera? Isso aqui é do System.js, que é para importar o meu JavaScript. No caso você pode ver que eu não estou dando o script, import, enfim, porque o meu boot, aqui ó, o meu boot, que não é esse boot aqui, meu boot aqui, que já vou explicar o que já está importando, tá, o meu component, que aí o meu System.js já sabe como que ele tem que importar.
Isso aqui são os módulos, né? Importação dos módulos requeridos pelo Angular 2, tá? E aqui a gente tem o meu package JSON, que são as dependências do Angular. E o meu TypeScript config, que é para eu poder fazer a minha conversão dos arquivos TypeScript em JavaScript. Tá? Eu tô dando só uma abordagem aqui por cima, eu acho que esse vídeo vai ficar longo, mas fazer o que, né? Isso é uma abordagem por cima só para vocês não ficarem perdidos, e aí eu já vou explanar o código para vocês. Ali eu rodei npm run go, que é no caso esse script aqui, ó, que eu podia rodar npm run tsc, que é fazer a conversão do meu TypeScript para JS, tsc-w, que faz a conversão do meu TypeScript para JS e fica com aquele watch, tá, para ver qualquer mudança. Aqui eu tenho o meu Lite server, que é mantido pelo John Papa, que eu acho legal vocês darem uma olhada nas postagens dele sobre Angular, que o cara é tipo especialista zicão lá de Angular. E ele que mantém e desenvolveu o Lite server, que vai rodar aqui. E o meu Run Go, que foi o que eu fiz lá, ele vai rodar exatamente o npm run tsc e npm run Lite, tá? Que aí é para rodar respectivamente o tsc com o watch, né? tscw aqui, e o Lite. E aí beleza, tá? Então isso aí, essa questão da configuração, tudo isso aí é bem legal vocês darem uma olhada depois, se ficou curioso, lá no Kickstarter. No Kickstarter, é Kickstarter, né? Enfim, lá no tutorial do Angular.io, tá? Na verdade, o que eu vou falar aqui é o básico para você ter uma noção do que você vai ver do Angular 2. E o ideal mesmo é você ir lá depois do vídeo assistir dar uma olhada no tutorial e nessas coisas sobre Angular 2. Bem, então aqui a gente tem facinho falar sobre o meu diretório aqui. Eu tenho configuração no TSC, tenho o package JSON, que eu tenho minhas dependências, então eu rodo a npm, tá? Quem não sabe o que é isso, é coisa do Node, tá? Então npm vai ser onde eu tenho as minhas coisas para instalar. Enfim, é tipo, falando assim, é tipo o Bower. Se você não sabe o que é Bower, é isso aí, é para instalar minhas dependências. Enfim, eu rodo meu npm, instalo minhas dependências que estão listadas aqui. É Kickstart mesmo. É Kickstart, não Kickstarter. Tem o meu index.html, tá? Que traz tudo, que traz as coisas que estão aqui. Tem os meus módulos instalados, né? Porque eu rodei npm install. E aí aqui eu tenho dois arquivos que são importantes, que no nosso caso aqui é o appcomponent.ts e o boot.ts, que é onde a gente vai se basear. Só esses três arquivos que a gente vai olhar, beleza? Tá, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é o component. O que é o component? Bem, component seria, digamos que, o novo modo do Angular trabalhar quando se diz respeito a exibir coisas. É como se fosse uma diretiva, digamos assim. Então, mais ou menos, porque o conceito mudou muito. Então a gente não tem mais aquilo lá de ng controller, ng app, isso aí não tem mais. Então, digamos que aqui o meu component é o ng app, tá? Então eu trago aqui. Primeiro eu tenho aqui o nome, tá vendo? My app, que é essa diretiva, digamos, my app aqui. Então todo o resto vai ser compilado dentro desse my app, o que torna o Angular muito veloz. Que na minha concepção, assim, no bando, eu acho que um dos grandes erros do Angular na primeira versão é que aquela tipagem toda no HTML fazia o navegador, o browser, compilar tudo aquilo que tinha lá
e depois que ele terminava de analisar todo o documento, rodava o Angular por cima, fazia uma outra análise, transformando tudo em Angular, tá? Eu acho que isso ferrava, fora aqueles ciclos infinitos, enfim. Então, o meu HTML é só isso aqui. Isso aqui para você pode ignorar, que é só configuração e importação dos modos. E o meu HTML vai ser body my app. Eu coloquei o load ali dentro porque estava lá no projeto deles, enfim. Podia não pôr nada, podia pôr 3 pontinhos só. Isso aí não importa, vai ser substituído. E aí, vamos lá. Enfim. Bem, para a gente começar a trabalhar com o nosso Angular 2, a gente precisa primeiro importar o component. E como a gente faz isso? Bem, um TypeScript a gente vem com import component aqui entre chaves from Angular to core, tá? Então a gente vai importar do core do Angular 2, que já está aí instalado como dependência, foi instalado já. Então a gente vai importar o component, beleza? Ok. Então vamos tirar o que não é importante aqui e vamos começar do básico. Bem, o Angular agora ele tem esse aqui, ó, essa função aqui que é @component. Isso aí é onde vai ser definido as configurações assim do nosso component. Então aqui eu tenho o selector, que no caso é myApp, que é o nome que eu estou usando aqui. Eu podia ser qualquer outra coisa, eu só ia ter que mudar a minha tag, tá? Esse é um seletor CSS simples. Eu tenho aqui o meu template, que vai ser renderizado no lugar da minha diretiva, digamos, tá? Que é o HTML simples, tá? Então aqui é aquele estilo do Angular antigo. Então a mesma coisa duas chavezinhas title é uma variável, uma coisinha que estava no scope, só que não tem mais scope, beleza? Então vai se fluir naturalmente assim. Então a gente tem aqui o meu title, tá? Então vamos aqui embaixo continuar aqui a explicar e a gente já começa a brincar. Style, eu tenho styles, né? Eu tenho aqui os códigos CSS normal. Eu podia colocar em um arquivo CSS separado, só que aqui é para explanar bastante das funcionalidades do Angular. Então, o legal disso aqui é que esse style que está aqui em styles, ele só vai funcionar para o que tiver aqui em template. Fora daí ele não existe. É tipo isso. Então ele só vai funcionar para configurar e estilizar o que estiver aqui em template. O que estiver fora, ele não vai causar nenhum tipo de conflito, nem nada. Ele não existe, simplesmente não existe. Tá. E aí esse class aqui, app component, é o que a gente tem mais próximo do nosso controller. É como se fosse um novo controller aí, mas é uma classe, né? Que vai servir como controller, tá? Para o nosso component. Então, viu como tá ficando diferentes nomenclaturas aqui? Então, eu tenho uma classe app component, no meu caso aqui, que vai ser responsável pelo meu component my app. Beleza? Ai. Desculpa aí. Enfim, a gente tem, então, como você pode ver aqui, como funciona esse App Component. É basicamente como o controller funcionava. Então eu tenho aqui Public Title Tour of Heroes, que é o meu título, que está sendo chamado aqui como Title dentro do meu H1. Beleza? Se eu mudar aqui ó, para Tour of Heroes, eu vou mudar aqui para aula Angular 2.
salvar, aqui como eu tô rodando o meu Light Server lá, ele já faz a configuração da npm lá, como estava configurado lá, e já atualiza aqui. Então, tá vendo? Aula Angular 2, sem segredo nenhum, galera. Isso aqui é a parte simples, bem tranquilão de entender. Você tem o seu template aqui, então você vai buscar o código normal. Se eu quiser colocar aqui, tipo, 4 mais 4, eu tenho aqui o resultado 8, naquele mesmo estilo do Angular 1, beleza? Então, revendo aqui, a minha class é responsável pelo... é o controller, digamos, do meu component, tá? Legal. Então, vamos... Agora que eu vou explicar como está funcionando aqui. Vou dar uma explanada aqui, falar sobre algumas coisas que mudou, principalmente nas diretivas. E aí a gente brinca um pouquinho, apaga esse código e faz uma coisa nova, brincando um pouquinho, tá? Então vou explicar o que está acontecendo aqui, basicamente. Bem, eu tenho variáveis, eu tenho o meu title, eu tenho o meu heroes e tenho o meu selected hero, tá? E aí eu tenho uma função onSelect, que ele pega o hero, que recebe como parâmetro, e passa para selected hero, tá? Então, assim, uma coisa legal de citar aqui é que o TypeScript ele não trabalha naquele esquema que a gente estava acostumado. Quem trabalhava com Angular 1 e mexia com aquilo de você usar o controller S, aquela sintaxe sem usar scope, que é o que eu costumava fazer. Tá, lembra que a gente tinha que usar tipo var self igual a this, que se referia ao controller, e aí dentro das nossas funções a gente usava o self para se referir às variáveis do controller. Isso porque o JavaScript ele entende this como o que eu estou dentro agora, tipo isso. Então é um this relativo, coisa que não acontece no TypeScript. Então o this é referente à classe mesmo, tá? Então o que acontece aqui? Bem, eu tenho o meu title que recebe Tour of Heroes, beleza? Então minha variável title tem Tour of Heroes dentro. Tem uma variável public heroes que ela recebe heroes. Esse heroes ele é um array de objetos. Então eu tenho aqui, ó, name, Mr. Nice, Narco, Bombasto, enfim, eu tenho um array com objetos, tá? Descendo aqui eu tenho o selected hero, que ele começa sem nada, só instanciei ele, tá? E aqui quando eu selecionar alguma coisa, quando é aquele ng click, né? Ele vai chamar essa função e vai atribuir a selected hero o valor passado por parâmetro. Isso aqui acontece para a gente poder fazer aquela exibição aqui, ó, de clicar aqui, apareceu aqui e a gente pode editar aqui, beleza? Tá. Vocês viram que aqui bastante coisa está tipado como type hero, porque no TypeScript a gente pode colocar tipo para as coisas. Então, por exemplo, o meu title ele é type string, né? Type string. O meu heroes ele é type hero, é um array, beleza? Então, essa coisa de tipagem a gente pode colocar aí no nosso TypeScript. E é por isso que eu tenho aqui, ó, uma interface, tá? Uma interface que ela tem ID number e name string. Essa interface é onde eu vou, é a base, tá? Que eu espero receber de tudo que for tipado como hero. Então, o TypeScript e o Angular 2 em TypeScript ele é baseado em orientação a objeto, galera. Então é interessante quem nunca viu nada de orientação a objeto, dá uma olhada em orientação a objeto, porque
senão vai ficar meio perdido aqui, tá? Beleza. Quase terminando aqui, para a gente começar a brincar. Eu tenho aqui um export class, que é para tornar esse minha class app component um módulo, tá? Fica mais fácil para testar, para chamar em outros lugares, enfim. E é justamente o que a gente está falando aqui, ó, de dar um export, o que a gente utiliza aqui no meu boot.ts. Meu boot.ts nada mais é do que o meu Bootstrap, né? O meu start. Bootstrap não se remete ao Twitter Bootstrap, tá, galera? Não tem nada a ver. Bootstrap é o start, é o início da minha aplicação. Então eu tenho import Bootstrap, onde eu tô vindo aqui, ó, em Angular to Platform Browser, tá? Por quê? Porque isso aqui é um módulo, tá? Eu tô importando o módulo para a variável Bootstrap. Não, exportando o Bootstrap desse caminho que é um módulo. Isso aí. E por que em browser? Porque o Angular 2 ele traz algumas coisas como você pode rodar no servidor o seu Bootstrap antes de rodar ele na view. Você pode fazer diversas coisas. E tipo, o browser se refere ao front do PTD. É meio confuso isso aí, não saiu muita coisa sobre ainda. Preciso dar uma olhada melhor sobre essas outras formas de utilizar na documentação. Mas basicamente a gente vai mais utilizar para dar o bootstrap é o browser mesmo, que é o comum, que é igual o que a gente usava no Angular 1, tá? E ali eu estou importando o meu app component. Lembra aqui, ó, que eu coloquei exports class app component, é ele que eu estou importando agora. Então dá para entender, isso aqui se tornou um módulo app component que eu estou importando aqui from.app.component. Legal? Beleza. E aí eu simplesmente dou um bootstrap app component. Bem, eu poderia fazer isso aqui no mesmo arquivo do meu component. Poderia, ele ia funcionar normal. O primeiro exemplo que foi postado, que eu vi lá no Angular.io, ele trazia dessa forma. Mas o que acontece? Para você fazer testes e tudo mais, e até por uma questão que eu prezo muito, que é a questão da responsabilidade. Então, cada arquivo é responsável pelo que ele está fazendo. Do mesmo jeito que eu não ia dentro de um app.controller colocar uma diretiva, eu não faço isso aqui, tá? Então a gente deixa aqui em boot.ts, que é um arquivo separado, só para inicialização. Você vê aqui, é esse arquivo que eu estou chamando aqui, app.boot, que aí o system.js faz a importação dos arquivos dos meus JavaScripts, que já estarão compilados, enfim. Tá, beleza. Entendi essa parte das variáveis, entendi o que está acontecendo, porque tem interface, porque tem classe, porque tem módulo, beleza. Entendi os styles, entendi tudo isso aí. Tá, eu vi que mudou bastante o visual do Angular, tá? Mas o que muda na prática, na hora de colocar, no caso, o nosso template? Bem, aqui no nosso template, primeiro eu estou usando aqui aquela parte de você exibir coisas naquele one way, não muda muito, tá? Então isso aqui é duas chaves title, vai ser normal, ou como se fosse o ng binding lá, normal, tá? Então title aí vai exibir o meu título. Aí eu tô dando um H2 My Hero aqui, My Heroes, que é só para exibir My Heroes dentro de H2 normal. E aí o L class normal. E aí vem aqui a nossa primeira utilização de diretiva, que é o ng_for, beleza? Então você pode ver aqui que o ng_for é como o ng_repeat, tá? Só que ele é muito mais rápido. Então ele vai consumir menos memória RAM, vai forçar menos o cliente, tá? Onde for rodar isso. E, então, como eu utilizo esse tipo de diretiva? Diretivas como ng_for, ng_if,
que vão manipular de certa forma o DOM, ou seja, ngIf oculta um certo bloco de códigos do DOM. O ngFor é igual ao ngRepeat, então ele repete. Eles vão ter que utilizar, eles utilizam esse padrão aqui que é um asterisco antes da utilização. Você pode ver que ngIf também tem um asterisco. E aí eles recebem normal, como se você querer recebem os parâmetros deles normal. Então eles utilizam asterisco ngFor, então vou manipular o DOM, boto o asterisco. ngFor não tem mais aquele negocinho de tracinho, é tudo camel case, beleza? Então ngFor não é camel case ou é camel case? Enfim, primeira minúscula, a segunda parte é maiúscula. Eu acho que é camel case. Eu não sei se eu me confundo porque eu não lembro se o camel case é tipo a primeira maiúscula também, mas eu acho que não, acho que é desse jeito mesmo. Enfim, e aí o que eu tenho aqui? Hero, tá vendo que eu tenho um hash hero? Esse hash, esse sharp, esse hashtag, esse cerquilha, esse jogo da velha, ele se refere a uma variável interna. Então ele está falando tipo assim, eu tenho um hero, uma variável hero que ela se refere ao meu escopo aqui. Ao meu escopo que eu digo é tudo que está aqui dentro desse li. Então essa hero, toda vez que for utilizada hero aqui dentro, vai estar se referindo a essa hero. Mesmo que tenha uma variável hero lá na minha classe, aqui na minha classe, aqui embaixo, ela não vai se referir a essa hero, ela vai se referir a essa hero interna, tá? Então é basicamente a ideia que a gente tinha no ngRepeat. Só que de uma forma mais tipada, digamos, uma forma que vai outra forma de representar, tá? Então, hashtag hero é falando que eu tenho uma variável interna chamada hero, tá? E of heroes, lembra do heroes? O hero se refere então a minha classe, tá? Então, heroes, ele tá pegando aqui o meu public heroes, legal? Então, esse meu public heroes está sendo retornado aqui. Então, na minha diretiva, eu não preciso utilizar as duas chaves lá para poder me referir a uma variável da classe. Eu refiro ela normalmente. O Angular vai ser responsável por verificar se existe a variável ou não, tá? Mas o que eu estou falando aqui basicamente é o seguinte: o hero ele recebe os documentos separados de hero. Então, heroes. Então, hero of heroes vai receber. Então, primeiro vai receber esse aqui, segundo esse, segunda volta esse, terceira volta esse. É um lapso de repetição comum, tá? É como um for each. Mudou um pouquinho a sintaxe, mas continua normal. Então, isso aí vai fazer com que o meu li e tudo que estiver dentro dele se repita a quantidade de vezes referente à quantidade de elementos existente em heroes, que é um array de documentos. Beleza? Fácil, normal, igual o meu Angular 1. Certo. Se eu coloquei isso aqui, ó, esse asterisco, eu estou me referindo a essa camada de DOM. Então, tudo isso aqui. Beleza? E aí, tudo que estiver dentro desse li vai já estar apto a utilizar o meu hero. E é esse hero que eu vou utilizar na minha segunda diretiva, tá? Então tá, vamos falar sobre a segunda diretiva aqui, que no caso é o click, que chama a função onSelect, que é a nossa função lá da nossa classe, tá? Lembrando. Então, bem, por que eu uso parênteses click? Bem, dessa forma, esses parênteses click é como se eu estivesse utilizando o ngClick do Angular. Só que o que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu onClick lá do meu, o evento click lá do li no caso, e vai falar para ele: o evento click quando o elemento li, né? Quando o evento click for chamado, ou seja, quando alguém clicar em você, você vai chamar a função onSelect, beleza? E vai passar como parâmetro o hero, que é essa variável aqui, já que está dentro do mesmo escopo, tá? E aí eu passo aqui
igual e entre aspas, beleza? Só que, por que do parênteses? Se aqui na frente a gente está vendo que a gente está usando o nosso qual é o nome disso? Enfim, a gente está usando esse negócio que eu esqueci o nome. Por quê? O que acontece? Aqui embaixo a gente vai ver, ó, que a gente vai utilizar na NGMod, a gente usa os dois. Isso aqui é exatamente uma referência ao binding. Então eu tenho ali, ó, o meu clique, ele está enviando informação, tipo, ele está pegando da view e mandando para minha classe para ser tratada, como se fosse o one way da view para o controller, tá? Então é uma coisa inversa. Então eu tenho aqui entre aspas, entre parênteses, quer dizer, para referir quando eu clicar, eu vou pegar isso aqui e vou chamar lá na minha classe. E aqui eu tenho o inverso, que é a minha class, tá? Aquele ng class, que é o inverso. Eu tenho aí entre colchetes, eu acho que chama colchetes isso aí. Que eu tô fazendo ao contrário, é uma mudança que vai ocorrer vinda da classe para a view. Deu para entender? Então é o modo como a gente utiliza, né, as diretivas no Angular 2. Então vai sair da view e vai para a classe, eu uso parênteses. Vem da classe, vai fazer alguma coisa na view, eu uso as chaves. Vai fazer os dois, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, eu uso os dois. E vai manipular o DOM, vai fazer alteração aqui no DOM, vai ocultar, vai exibir, vai fazer um loop, eu uso o meu asterisco, beleza? Simples, mais enxuto possível, legal? E aí a gente tem esse padrão de classe A só igual, entre aspas, e aí a instrução, tá? Que seriam os parâmetros. Tá, então vamos lá, como funciona esse class? O que está acontecendo aí? Eu não estou entendendo. Class selected, como assim? Bem, esse class select é simples demais. Que é simplesmente assim, ó, class.select. Então eu tô falando, me referindo a essa classe aqui, ó, ponto selected, viu? Muito simples. Eu vou criar uma outra classe aqui que vai chamar ponto head, tá? E ela vai ter aqui dentro dela uma color head. Legal? CSS normal, tá? E aí aqui em vez de ponto selected eu vou chamar ponto head. Vê o que acontece? Olha só. Cliquei, ficou vermelho. Viu? Então, como funciona essa parada? Eu vou tirar essa bagaça aqui que daqui a pouco a gente brinca. Essa parada funciona simples assim. Eu tenho a minha diretiva class e aí eu passo para ela aqui, ó, ponto selected, por exemplo, que é o nome da minha classe aqui. E aí ela vai fazer o seguinte, vai verificar a instrução. Quando essa instrução aqui passada para o parâmetro, digamos, for verdadeira, ele insere a classe no LI. Simples. Quando for falso, ele retira. Só. Simples e muito legal. Então o que eu estou fazendo aqui? Basicamente eu estou verificando se o meu hero, variável interna, ele é igual ao selected hero, que é o herói selecionado, tá? Que é exatamente o que o onSelectHero faz. Pega o hero lá e atribui esse valor para o selected hero. Só, simples, fácil. Beleza? Então tá. Eu tenho aqui meu selected hero e aí ele vai verificar. Quando for igual, ele coloca a classe. Beleza, vamos descer aqui. Vamos pro meu spam, beleza? Eu não tenho nada de novo aqui. Só estou chamando, ó, normal. O meu hero, ele é um objeto, né? É do tipo hero. Então eu tenho hero.id e hero.name, tá? Normal, como eu seria no Angular 1. Beleza? Descendo mais, a gente tem aqui o nosso ngIf. Beleza, ngIf eu já falei como funciona.
É o mesmo esquema do ng-for. Ele tem uma verificação, só que enquanto o ng-for ele recebe um array e uma variável, no qual vai ser repetido a quantidade de certas de vezes, o ng-if ele vai verificar, assim como o ng-class vai verificar se aquela condição é verdadeira. Então ele faz o seguinte: se no caso selected hero, ou seja, se tiver alguma coisa em selected hero, uma coisa que seria trust, oh meu Deus, coisa que seria verdadeira, não seria verdadeiro, tipo, não seria true, não é tipo true. True é true, beleza. Mas no caso selected hero ter alguma coisa nele, ou seja, ter hero nele, igual a gente passou aqui, vai se tornar verdade, não verdadeiro, entendeu? Não precisa ser true, mas é conceito do JavaScript. Se eu tiver alguma coisa no meu documento, ele vai se tornar verdadeiro. Então é como se estivesse retornando true. Enfim, a diretiva aqui no caso vai verificar se essa condição é verdadeira. Se essa condição for verdadeira, ele adiciona esse bloco de código. Caso contrário, ele deixa vazio. Vamos ver isso aqui em ação? Olha só. Vamos entender o que acontece. No momento que eu clicar aqui no meu LI, vai ser disparado aquele evento click, a diretiva click. O meu selected hero vai passar a ter o valor que presente nessa variável hero aqui, na variável local hero, referente a esse LI. E aí o hero vai se tornar verdade, ou seja, vai ter alguma coisa nele. E aí com isso o ng-if é ativado. Vamos ver? Cliquei, o ng-if exibiu aqui para mim, tá? E por que eu tenho que fazer isso? Se eu tirar esse ng-if, olha só. Olha só o que acontece. Ele exibe sem nada. Por quê? Ele vai mostrar um erro para mim. Olha só. Cannot read property, que eu não sei falar isso, name on undefined at selected hero.name. Beleza? O que ele está falando? Que não tem nada em selected hero, não tem nenhum herói selecionado. Então não tem como eu achar o name. Então eu vou dar um erro. Simples. Eu fazendo esse controle aqui com ng-if, ele só vai exibir isso aqui quando tiver alguma coisa nele. Ou seja, o Angular só vai se preocupar em compilar essa parte do DOM aqui, ó, essa parte em que eu necessito dessa informação, quando essa informação existir. Simples assim. Beleza? Então tá, é por isso que a gente usa ele. Ele serve para ocultar e exibir. A gente podia usar para outras coisas, por exemplo, quando a gente quer exibir uma mensagem de erro, por exemplo. Pode usar. Diversas coisas, tá? Então, beleza. Entendi o ng-if. Estou usando aqui selected hero, name normal. Selected hero, id normal, fazendo referência a esse selected hero. E as propriedades que ele tem são, ó, name e id, beleza? Tá. Name normal. E aí a gente chega no nosso ng model, que é a última diretiva que a gente vai ver aqui. E aí a gente vai brincar um pouquinho, beleza? Então tá. Bem, como eu já disse, já expliquei sobre esses sinais aí das diretivas. O ng-model ele recebe os dois sinais, justamente por ser two-way data binding, tá? Ou seja, o que alterar na view vai ser disparado para a classe do component, tá? Como se fosse o controller. Lembra disso? Legal. Então, eu ponho aqui meu ng-model entre os dois e simplesmente passo a referência dela lá na classe. Então, selected hero name, olha só. Selected hero name. Então ele vai alterar o nome da minha variável, não, o nome
do meu herói selecionado. E aí, normal, a vida segue, simples. Olha só o que isso faz na prática. Tenho aqui a minha Diana, tá? Isso está sendo retornado pelo meu NG Model. Isso aqui poderia ser retornado de outra forma. Por exemplo, value normal, value, tá? Igual ao meu selected hero name. Olha só, viu? Claro, deixa eu tirar meu NG Model para ver se está funcionando, que eu não tenho certeza se é assim que coloca. É assim mesmo. Tá vendo? Mas eu vou alterar aqui, ó. Não vai mudar nada. Porque ele tá one way. Ou seja, ele tá enviando da minha classe pra minha view. Só. Então, mesmo esquema do Angular 1, tá? Eu uso minha NG Model para gerar esse two way. Ou seja, ela vai trazer a informação para dentro do meu input, no caso aqui, e vai enviar de volta o que for alterado. Eu farei aquela ligação. Tá, então eu vou vir aqui, vou clicar em Dr. K, vou adicionar JKS. E aí tudo que é referente a essa variável vai ser alterado. Então ele é alterado aqui, ele é alterado aqui, beleza? Legal. Então tá. Beleza, agora a gente já viu toda essa parte. Vamos começar a fuçar aqui, porque aí a gente vai ter uma noção melhor de como isso funciona. Beleza, galera? Então vamos lá. Bem, primeiro vamos então pegar esse vamos mexer na estrutura que está aqui, que já está montada, a gente edita ela, tá? Então vamos lá. Bem, a gente tem as nossas variáveis aqui, como eu já expliquei tudo, e as nossas diretivas aqui. Então vamos mexer um pouquinho com a diretiva, tá? Então eu quero que quando eu clicar em Selected Hero Name, tá? Name Details aqui, eu haja um evento de clique, tá? Chamei minha diretiva, normal. E esse evento ele vai executar uma função chamada alert. Essa função não tem parâmetro nenhum porque a gente vai usar o selected hero que já está lá na classe, beleza? Então tá. Vou atualizar aqui, ó. E olha só. Tá funcionando, né? Cliquei aqui, ó. Quebrou porque não existe esse evento. Beleza? Tá, vamos mexer então. Vamos consertar essa bagunça. Bem, eu tenho essa classe aqui, é o H2, então eu vou colocar um estilinho aqui para o H2. O H2, ele vai ter um estilinho que vai ser cursor, dois pontos, pointer, tá? Que é só pra gente ter isso aqui, ó, em cima dele. E a gente vai ter um hover dele também, H2, dois pontos, hover. Color, vou usar a mesma cor que eles estão usando no background ali. Bad. Legal? Vamos ver. Legal. Beleza?
O H2 está eterno aqui, mas enfim, vocês entenderam. Beleza, então é isso aí. O meu estilinho vai ser esse só. Agora vamos criar a nossa funçãozinha que dá o alert, tá? Então vamos lá. A nossa função ela vai dar um alert normal JavaScript, exibindo o nome do herói que eu cliquei. Simples assim, estranho, mas vai ser isso. Então eu preciso de uma public. A minha função eu não preciso colocar function. Legal que a gente vai lembrando as coisas. Não preciso colocar function dentro da class, porque ele vai ser tipo um método, não uma função. Legal? Então tá. Quando for externo, tipo uma função mesmo, eu coloco function. Quando não, não precisa. Não precisa e não deve. Então, no caso, alert. Alert. Eu vou colocar aqui como hero alert, tá? E aí aqui eu coloco o nome dele de hero alert. Pra vocês verem que eu posso colocar qualquer nome. Então minha função, meu método no caso. E aí, sem parâmetro nenhum, só isso aí. Então aqui já tem a o meu método, beleza? Então aí quando ele for clicado vai chamar o hero alert, tá? E esse hero alert ele vai fazer só alert e vai chamar this ponto selected hero ponto name. Legal? Só isso. O legal é que você pode colocar nos retornos dos métodos. No retorno da função eu sei que pode. Eu não sei se pode no retorno do método. Vamos descobrir agora. Eu acho que não. Enfim, você pode colocar o tipo do retorno, tipo assim, ó, string, entendeu? Mas eu acho que é só em função então, porque tá aparecendo um erro aqui. Enfim, vamos lá. Eu vou clicar aqui agora em magneta, sei lá. E vou clicar, opa, atualizou ali, em details. Olha só, ele exibiu pra mim, beleza? Então eu posso exibir uma mensagem diferente, tipo, hero selected. E aí, normal. Eu acho que ele vai atualizar ainda pra mim. Deixa eu ver. Olha só, cliquei. Hero selected Rubberman. Então, com isso a gente tem N possibilidades. Posso no clique tornar uma coisa verdadeira e exibir. Ou o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer isso agora. Ele já está fazendo isso aqui com Selected Hero, mas eu vou fazer de novo. Vou criar uma spam aqui, tá? Uma tag spam. E ela vai ter um if, tá? Então um asterisco if igual a ele vai ter S-Hero aqui, só para dar qualquer nome. É uma coisa meio inútil que eu vou fazer, mas é só para vocês entenderem o conceito, quem ainda não entendeu. E aqui dentro eu vou fazer assim, ó. Vou chamar o meu Selected Hero normal, tá? Então eu vou rodar aqui. Ele tá quebrando porque eu não tenho esse hero. Eu vou criar ele aqui como public s hero dois pontos
boolean, tá? Esqueci do NG. Caraca. Pronto, agora a gente vai. Aí, olha só. Selecionei aqui, beleza. Não apareceu aqui pra mim o meu selected hero. Aliás, eu vou até colocar aqui ponto .name. E aqui eu vou colocar selected. Mesma mensagem que está no alert. Hero, dois pontos. Beleza? Muito inútil, mas só para vocês entenderem o conceito. E aí eu faço o seguinte. No momento em que alert hero selected, ele vai fazer o seguinte. Ele vai transformar this.sHero em true. Beleza? E aqui eu vou até setar ele aqui, ó, como false. Ele já começa como false. Beleza? Então vamos dar um refresh aqui, que ele já dá pra gente. Beleza? Dinama não apareceu. Oh meu Deus. Huberman não apareceu nada. Beleza? Cliquei aqui. Selected Huberman. Cliquei em OK. Selected Hero Huberman. Entendeu? Então é muito legal as diversas funcionalidades que a gente tem. E aí a partir de agora ele já está aparecendo. Legal, né? E se eu clicar aqui ele vai exibir só o alert diferente. Tá? Podia fazer outra coisa, como por exemplo, na hora que ele der o deSelected Hero, eu passo isso aqui para false. Então aí eu faço o meu dis, que aí eu faço subir toda hora. Hero igual a false. Olha só que legal. Esses reloads que ele dá é quando ele encontra alteração no meu diretório. Isso não é coisa do Angular, tá, galera? É coisa do servidor, do Light Server que eu estou usando aqui, que é pra, ele espera compilar lá os meus arquivos TypeScript para executar aqui, enfim. Beleza. Selecionei aqui, cliquei, abriu o diálogo, exibiu. Selecionei outro, ele some. Cliquei, exibiu o diálogo, apareceu. Beleza? Muito legal isso, né? Então, é isso. Eu acho que não tem mais muito o que falar aqui. Acho que deu para pegar o conceito legal. Olha só que legal. Ele faz o two-way aqui. Então, como eu tô fazendo referência de um no outro, e o tipo Selected Hero é um espelho do Hero de determinado Hero. Então, quando eu altero o Selected Hero, eu altero o Hero. Por isso que eu consigo fazer esse two-way funcionar assim tranquilamente. Então agora eu troquei para Mag. Vem aqui, aí eu venho aqui em Mag de novo. Funciona. Beleza? Tranquilo, galera. E aí, eu acho que foi uma última coisa legal aqui. Esse que eu vou fazer. Vamos mudar um pouquinho aqui, ó. É a última coisinha. O meu S-Hero, ele vai exibir Selected Hero. Na verdade, o meu S-Hero ele vai aparecer um input, tá? Ele vai aparecer um input com placeholder name e um placeholder ID, que nesse exemplo aqui cabe, né? ID. E aí o que ele vai fazer? Ele vai ter aqui uma variável chamada new hero ID e new hero name, beleza? Tá?
E aí, esse new hero ID, meu new hero name estão aqui, beleza? E aí eu vou ter um button, tá? Então vou colocar aqui um button, button. E aí eu vou pegar o clique do meu button, vamos lá, ó. Clique, nesse caso é clique mesmo. E aí aqui eu passo a minha função, que no caso vai ser add hero, beleza? Tranquilo. E aí ele fecha o botão. Ok. Aí eu vou criar uma variável aqui, que vai ser public new hero. Hero igual, não, fazer, beleza? E aí tem aqui o meu NG model com seu espelho aqui. Que tranquilo, né? Então aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui embaixo para respeitar o que eu estava fazendo, uma public add hero, que é a função que vai ser chamada, tá? E aí o que minha public add hero faz? Ela simplesmente pega o meu dis.heroes e aí ela faz o seguinte, ponto push e chama o meu dis.new hero, beleza? Nesse momento ele pega o dis.new hero e faz igual a vazio. Ele vai dar erro, mas deixa assim. Vamos ver como estão as coisas. Bombástico, legal. Cliquei aqui, select tag bombástico. Ele exibiu para mim os meus dois coisinhas. Eu esqueci até de colocar um conteúdo aqui, mas eu vou colocar aqui ID igual a 78 e o nome é Zeu CXB. Cliquei aqui. Deve ter dado ruim, vamos ver. Vou colocar ele aqui só para evitar o conflito nesse momento. Vou criar um ID zero name só para evitar esse conflito aqui. Zero name, eu vou deixar assim mesmo. Vou clicar aqui, ele já adicionou para mim zero e name. Eu vou trocar agora para olha só que interessante que está acontecendo. Eu fiz o push e integrei a ele o meu próprio elemento.
eu fiz tipo um two-way com isso por conta da model, tá? Isso já acontecia no Angular e a gente pode resolver isso fácil. Então a gente tem outras diretivas para trabalhar isso também. Mas enfim, eu vou, acho que já ficou interessante até aqui. Funcionalidades que a gente tem aqui, a gente está usando ngFor, ngIf para exibir, a gente tem o two-way data binding para editar aqui, a gente tem o one-way data binding aqui, tá? A gente tem essa função que a gente adicionou no clique, a gente tem a possibilidade de adicionar um novo, que no caso eu vou colocar aqui 90 e no próximo eu vou colocar Zeu CXB, e aí eu clico aqui e ele adiciona para mim, tá? É que eu não limpei a propriedade aqui do meu New Hero, tá? Eu acho que eu consigo dar um delete nele. Mas aí como eu estou usando ng model vai dar pau. Enfim, depois eu mostro como resolver esse problema usando outra diretiva que não seja ng model ou one way do ng model. Mas enfim, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido aí com essa demonstração de como funciona como funciona o Angular 2. Uma outra coisa legal que a gente pode fazer é isso de passar o meu dis.hero.shero como false no momento que for inserido, tá? Fazendo assim, a gente consegue fazer isso aqui, ó. Clicou em Bombasto, legal, cliquei aqui. Deixa eu já adicionar o texto aqui no meu button, para a gente já terminar com chave de ouro. Add aqui, add sim. Legal, então vou atualizar, vou fechar isso aqui. Tá me pedindo o servidor atualizar. Pronto, cliquei em Bombasto, legal. Ele deixou com o meu clique, deixou selecionado embaixo. Bombasto Details, vou mudar o Bombasto Zika do bagulho. Aí, cliquei nele aqui. Abre a janelinha com alert. Abre aqui embaixo, nem um pouco editado e já trazendo coisa. E aí eu passo meu ID 90 e o nome Zeu CXB. No momento que eu clicar em Add, ele fecha para mim e manda lá em cima. Legal? Eu posso vir aqui e editar ele normalmente. Zeu CXB, eu EP de programador. Legal galera, e é isso aí, vamos ficando por aqui. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link para o Angular I/O para vocês darem uma olhada, olharem bem a documentação e tudo mais. Desculpa se eu fiquei meio perdido nesse finalzinho aí, essa parte eu me perdi realmente em como destruir o elemento e como fazer com que ele não tenha esse two-way nesse caso. Isso é porque eu preparei esse conteúdo hoje. Como eu disse, eu ia falar sobre uma outra versão do que era alpha do Angular, e aí saiu essa versão beta. E aí isso que eu passei para vocês, eu estudei hoje. Então eu passei o dia inteiro. Agora são, nossa, meia-noite e 1. Enfim, agora são meia-noite e 1 e eu estou indo postar esse vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Eu acho que esse é o primeiro conteúdo assim que eu vi em vídeo em português, por falta de ter conteúdo em português, que eu resolvi postar. Então se você ainda não é inscrito, galera, não deixe de se inscrever, deixar aquele curtir, compartilhar pra galera tudo isso aí sobre Angular 2.0, tá? Então só para finalizar, o Angular 2 ele tá muito mais rápido do que as outras versões. Eu vou deixar o link do vídeo que eu falei sobre a ngConfig aí na descrição também. E eu pretendo fazer um hangout aí em breve sobre Angular 2, tá? Trazendo mais coisas para vocês perguntarem, pra gente fazer na hora, e é isso aí. Então é isso aí galera, vou indo aqui e fui!